Salve Jesus, salve Maria Santíssima, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, que estejam muito bem. Na mensagem de hoje, o irmão espiritual, Caboclo Guaraci, ele vai nos ensinar sobre o poder da fé, usando os exemplos do amado Mestre Jesus Cristo. Nós vamos aprender como é que nós podemos fazer o nosso milagre. Muito interessante, não é mesmo? Então, curta, compartilhe o vídeo e se não tiver inscrito no nosso canal, faça isso agora. Vamos assistir a mensagem e eu volto com os comentários. Salve Jesus, fiotada. Eis que meu Jesus faz presente na cabeça e no coração de vós. Jesus sempre está à frente em nossas vidas, em nossos anseios. Em determinado momento, o homem, atravessando o rio, já em alta distância da terra, viu um homem subindo, andando sob as águas. E ele, imbuído de fé, ali, gritou: Senhor, se és tu, ordena que eu vou até ti, e eu vou. E assim Jesus se fez, o convidou ele: venha. O homem chamado Pedro, imbuído de fé, começou a caminhar sob as águas, de encontro com Jesus. As águas representam as nossas emoções. Quando cabeça, sentimento agitado está, as vibrações se agitam e nós não conseguimos caminhar, e com isso afundamos. Jesus disse a ele: levanta-te, homem de pouca fé. Assim um certo sirineu, na roupagem de um cigano, conhecedor do Evangelho, trouxe a reflexão para todos, para não jogar pérolas aos porcos. Mas diante da reflexão, Jesus nunca proibiu de tirar os porcos das lamas, limpar e oferecer o que há de melhor. Então vocês viram, né, que nessa mensagem o Caboclo Guaraci, ele nos ensina exatamente, né, por que algumas pessoas conseguem realizar os seus milagres e outras não, né? Ele começa dando o exemplo, né, de dos discípulos, o Pedro, né, que ele foi convidado por Jesus para encontrá-lo, né, caminhando sobre as águas, e Pedro foi. Só que, né, no meio do caminho ele começou a ter dúvida,
ele começou a ficar com medo, e aí o que aconteceu foi que ele acabou afundando, né? Porque ele fraquejou na fé dele. Esse que foi o detalhe. Porque a nossa fé, ela precisa ser bem estruturada. Ela precisa ser uma fé inabalável. Não pode ficar ocorrendo essas dúvidas no meio do caminho, porque aí não consegue materializar aquilo que a gente deseja, o nosso milagre, né? Em seguida, ele deu exemplo também, né? Esse foi um exemplo de quem não conseguiu, né? E deu exemplo daquela pessoa que sim, conseguiu realizar o seu milagre, que foi o exemplo da mulher, né, que já sofria de hemorragia já há 12 anos, né, e parecia que ela ia morrer por causa desse problema, é uma coisa seríssima, mas ela conseguiu alcançar o que ela queria, né, porque ela usou a fé inabalável e ela se curou. Então, um ensinamento, né, muito importante que a gente pode aprender é que Jesus ele falou para essa mulher: a tua fé te curou. Então, o que ele diz? Que não é Jesus que curou, que foi a fé dessa mulher, né, inabalável, essa fé forte, estruturada, que conseguiu com que a cura se materializasse. E é curioso, sabe, gente, porque esse ensinamento de Jesus, hoje em dia, com a ciência, o desenvolvimento dentro da física quântica, comprova a mesma coisa, porque a intenção da pessoa que observa, né, no caso da física quântica, um átomo, influencia no que vai ser materializado. Então, a minha intenção, a minha fé influencia se vai haver uma materialização do que eu quero ou não. E essa intenção precisa ser forte, precisa ser focada, precisa ser contínua, né? Porque no plano material, as coisas não se realizam assim numa fração de segundos, né? Precisa de um tempo para que venha se materializar o que a gente deseja. Então, o que significa isso, gente? Jesus também nos disse que nós somos pequenos deuses, né? É que a gente também pode alcançar o nosso milagre. E essa é uma ótima notícia. Se a gente tiver essa fé inabalável, tá certo? A certeza de que nós vamos alcançar o objetivo. Eu gosto de substituir a fé pela certeza, porque quando eu tenho certeza, aquilo é certo. Não tem mais espaço para dúvida que vai atrapalhar, né, a materialização do que a gente quer. E, por vezes, realmente, a gente passa problemas delicados que eles parecem impossíveis, né, de ser solucionados. Mas tudo, gente, na vida tem um propósito, né? Porque na vida a gente veio aqui para crescer, para evoluir. E, por vezes, esses problemas eles são ferramentas que impulsionam a nossa evolução, né? Se a gente conseguir se manter firme na fé, né, sem deixar que a nossa fé afunde, né, nas ondas agitadas das emoções desequilibradas, né, a gente vai estar na postura correta para conseguir realizar o nosso milagre. E como o Caboclo Guaraci, ele comentou, né, a relação dos elementos da natureza, né, com as nossas emoções, né, por exemplo, o elemento água, né, eu trouxe por curiosidade para que vocês possam também conhecer essa relação. O elemento água, então, ele governa as nossas emoções, né? A água é o emocional. O elemento ar, gente, ele governa o pensamento. Porque esses elementos estão todos em nós, né? A gente faz parte da natureza. O elemento fogo, gente, ele é o espírito, a intuição, é governado pelo elemento fogo. E o elemento terra, ele governa o nosso corpo físico, material, as sensações, tá certo? E um outro ponto interessante, que é a mensagem do Caboclo Guaraci, é sobre Jesus estar sempre à frente em nossas vidas. Vocês repararam isso? Que ele fala, Jesus está sempre à frente em nossas vidas, em nossos anseios. Tá? Existe uma diferença grande, gente, entre anseio e desejo.
tá? Eu não sei se vocês repararam, mas o Guaraci, nenhuma vez durante a mensagem dele, ele usou a palavra desejo. Ele só usou anseio. Porque anseio, gente, ele vem da alma, é anseio de alma. E a alma, gente, ela é eterna. A alma é de Deus. Então, o anseio é uma coisa elevada, tá? O desejo, não. O desejo, ele é da mente. Ele não é da consciência, né? Alma, consciência, anseio. E a nossa mente, ela tem desejos. E você sabe que desejos, eles são coisas assim insaciáveis, né? No budismo diz que a gente alcança a iluminação quando a gente conseguir controlar os nossos desejos, quando a gente se libertar dos desejos. E os desejos que estão na mente, gente, a mente, ela é material, tá? Ela é o cérebro. E eles são, assim, coisas infindáveis, não tem fim, né? Então, os desejos são da mente e os anseios são da alma. E Jesus está em nossos anseios, né? Porque ele está nas aspirações da nossa alma, tá? Em seguida, o Caboclo Guaraci, ele faz uma correção sobre a reflexão, né, colocada pelo Cirineu. Então, sobre não ser correto oferecer pérolas aos porcos, né? O que ele está dizendo com isso? Não oferecer orientação para quem não tem capacidade de entender, por exemplo, né? Mas ele nos alerta que Jesus nunca colocou isso nos seus ensinamentos, né? Muito pelo contrário, né? Se a gente for lembrar a postura de Jesus, ele não queria nem saber, né, quem era, se era mais capacitado, se era mais rico, se era mais pobre, se era ladrão, se era prostituta, ele não queria saber. Ele simplesmente acolhia a todos, ensinava e ajudava, sem discriminação, né? Então, a gente precisa ter discernimento, até quando a gente lê uma coisa que está escrito na Bíblia, não ver as coisas assim cegamente, sem uma mínima reflexão, né? Porque se a gente pensar como é que Jesus faria as coisas, a gente vai encontrar a verdade e o caminho que vai trazer uma vida plena para nós, cheias de realizações boas, né? Então, mesmo que a pessoa não tiver a capacidade, tá, de compreender um ensinamento que você possa passar, né, ou os mentores possam passar um ensinamento e a pessoa não possa compreender de imediato, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aquilo vai ficar como uma sementinha, entende? Mesmo que a gente não compreenda num primeiro momento, aquela pérola de conhecimento, né, vai ficar como uma semente plantada na memória da pessoa e no momento certo, na hora certa, essa semente começa a germinar, ela está lá plantada e a pessoa passa a compreender a mensagem que foi passada, né? Vamos continuar assistindo a mensagem? Lembre-se, as orientações vêm para apaziguar o seu coração, a sua cabeça, abrir os caminhos e cuidar dos sentimentos. Jesus está sempre à frente dos nossos anseios. E nós, espíritos trabalhadores, seguimos a cartilha de Jesus, trazendo as ferramentas adequadas para vocês não afundar nas emoções, nas águas agitadas ali. Tudo tem um sentido de ser ali. Por que os banhos? Por que as velas? Todos os dias, afirmando as heresias.
tem um sentido de ser. No exato momento que você para, que nós paramos para assentar aquela energia, dispara na nossa cabeça, coração, as lembranças dos objetivos que nós vamos alcançar. Assim, sendo disciplinadamente, nós não vamos nos afundar nas emoções, nas dúvidas. Assim como o homem Pedro parou, colocou dúvida naquilo que estava acontecendo com ele, enquanto ele caminhava em direção do Cristo. Nós sabemos como conduzir a cada um de vocês para alcançar os objetivos e se curar de todos os males. Nós podemos abrir os caminhos, podemos desatar os nós, podemos intuir a cada um. Mas, respeitando o livre-arbítrio, a lei maior, não podemos fazer a parte que lhe cabe. Assim se faz aquela mulher que, há mais de 12 anos, sofria de hemorragia, onde já tinha gastado todos os seus proventos com os ditos conhecedores para parar aquele sangramento. Mas foi através da fé que ela superou as dificuldades. Ela pensou na dificuldade, pensou o caboclo. Ela pensou naquilo que ia enfrentar, pensou, mas a fé e o anseio dela era maior do que todos os obstáculos que ela iria enfrentar. Enfrentou os empurrões, os homens, a multidão, e apenas um toque na vestimenta daquele homem que irradiava amor, fé, caridade, ela se curou. E ele, virando, disse: quem me tocou? Quem me tocou? Os homens que acompanhava disse a ele: mestre, a multidão te toca. Mas ele, no amor infinito, como da criança, disse: mas alguém me tocou, que eu sentir sair uma virtude da minha vez. Foi esta mulher que se apresentou diante dele. E ele disse: vá, minha filha, a tua fé te curou. E até hoje, encarnações e reencarnações, esta mulher
recebe os benefícios dos fluidos curadores de Jesus. Fluidos estes que Bezerra de Menezes vem trazendo aos corações, já nesses próximos dias, onde o composto fluídico medicamentoso imunizante vai ser elevado aos mais longínquos, aqueles que manter-se em sintonia com o farol da espiritualidade. A casa de Maria, a nossa casa, a casa dos Espíritos de Deus. E Bezerra, com a sua plenitude de amor, de amar, ele pode curar com os mesmos sentimentos e as mesmas vibrações de qualquer suplicante que venha a pedir a intercessão desse Espírito amoroso. E até um certo momento, conhecido como Lucas, amigo, companheiro de Paulo, conhecedor da medicina celeste na terra e no céu da terra. Se forma no astral desta casa e em todos os ambientes e extensões desta casa, as vibrações necessárias para cada um receber o composto fluídico medicamentoso. Pelas histórias, muitos pedem ajuda. E as informações, as ajudas, vêm de todos os jeitos. Olha, vem vindo a chuva, vem vindo a água. Cuidado! Aonde estar a sua tenda, a sua casa, a sua oca? É perigoso, mas os homens não prestam atenção naquilo que os homens estão trazendo nesta casa, antecipando por tudo que vai acontecer e estar acontecendo. As informações, o alertamento é antecipado. Caboclo fala a todos, aumente a vigilância. Presta atenção nas informações que chegam pela comunicação desta casa, a iluminar os corações e resgatar as almas. Que todos desencarnados receberam ajuda dos socorristas de Maria e estão recebendo o auxílio. Nada passa despercebido no olhar de Jesus. A ajuda chegou. Mais uma intervenção
para todos, dentro da imunidade do corpo e da alma chegou. O livre-arbítrio é seu para se preparar. A missão é nossa de alertar e de falar. Em todos os tempos na humanidade, as grandes informações, orientações, sempre chegou no meio de um pugilo de pessoas simples, de alma e de coração. E dali marcou a humanidade e em todas as gerações. Muitos estão esperando um grande milagre, mas o milagre se faz todos os dias. As intervenções acontecem todas as horas. Veja, quem tem olhos de ver, e ouça, quem tem ouvidos de ouvir, aquele que assopra a verdade pela cabeça e pelo coração, daqueles que tocam a trombeta, mais uma vez, na revolução da ação dos Espíritos, que se fazem presentes em vossos corações. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Queridos, o trabalho dos mentores espirituais para conosco, os encarnados, tá? É nos orientar para que a gente possa voltar ao equilíbrio. Porque quando a gente volta ao equilíbrio, a gente recupera a lucidez, o discernimento. E nos ajudar para nos fortalecer, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias exatamente daquilo que está nos trazendo problemas e a gente não percebe, né? Em seguida, eles vão abrir os nossos caminhos, porque a gente já está esclarecido e fortalecido, eles abrem os nossos caminhos, e aí é a nossa parte, né? O que nós temos que fazer por nós mesmos, né? Para a gente caminhar e realizar a nossa missão de vida. E banhos, né, que eles sempre receitam para a gente, as velas, né, são ferramentas, tá, para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente continuar mantendo a nossa energia limpa, porque os banhos, eles limpam as formas, pensamentos, os miasmas, tá? Vamos dizer, aquela sujeira energética que fica grudada no nosso perispírito. E também as velas, né, fortalecem a nossa fé, porque você vai com uma disciplina que é muito necessária para se conseguir qualquer coisa, né, não só as conquistas espirituais, porque você vai acendendo aquela vela, você fortalece a tua fé e vai, em doses homeopáticas, né, alimentando, né, essa energia que fortalece. Tá? Então, se a gente tiver, tá, o devido comprometimento com a nossa própria melhora, tá? Nós nos comprometermos, porque os mentores estão mais do que comprometidos, não é isso? E como é que é esse comprometimento da nossa parte? A gente ter a disciplina, a gente pegar a sugestão de tratamento, tá? Que os amigos espirituais nos oferecem e fazer o tratamento direitinho que eles passam. Fazer todos os passos com amor, com fé. Aí a gente realiza o nosso milagre, tá? Porque todo sucesso, gente, de uma ajuda espiritual é resultado de uma parceria, né? Os mentores vão fazer a parte deles, mas nós precisamos fazer a nossa parte também corretamente. Senão, não tem como
o sucesso, né, se materializar. E na sua fala, né, o Caboclo Guaraci, ele nos revelou, né, vocês viram que o mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, em uma vida passada, foi o apóstolo Lucas, né, o evangelista. Porque quando essa mensagem foi gravada, tá, se aproximava mais um dia do atendimento, onde Dr. Bezerra de Menezes trouxe o composto fluídico medicamentoso, que graças à misericórdia de Deus, o amparo de Maria Santíssima e o trabalho excelente, né, de Dr. Bezerra, os médicos espirituais e toda a equipe também, é correto a gente reconhecer, do Templo Espiritual Maria Santíssima, encarnados e desencarnados, possibilita, né, com que pessoas no mundo inteiro e também aquelas que vêm aqui presencialmente possam se beneficiar desse tratamento, desse composto. E, inclusive, não é oferecido apenas para encarnados, desencarnados também vêm à reunião e também recebe o socorro, tá? Então, o cuidado da espiritualidade para com a gente é contínuo, tá? É constante, é o tempo todo nós podemos contar com eles. E isso, gente, porque Jesus está acima de tudo, cuidando de nós, cuidando do planeta Terra todo, que ele é o governador planetário e cuida de nós, né? E sempre ele providencia tudo o que a gente precisa para que a gente possa ser pessoas saudáveis, felizes, né? E realizadas, realizando a nossa missão de vida. Então, a mensagem de hoje eu acho que foi muito rica. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está acompanhando essa mensagem e também ao Caboclo Guaraci pelos ensinamentos, pela energia e por todo o amor. Um beijão para vocês de coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.